e ficar sem áudio, tá? Essa daqui... Qual aula aqui é? Deixa eu ver no caderninho. Essa aqui é a nossa 10ª aula de Blender e a gente tá chegando em curvas, tá? Modelagem em curvas é uma coisa muito legal, tá? Que dá pra fazer muita coisa e é especialmente voltado, na verdade, para muitas coisas, mas mais para roupa, tá? A modelagem em curva. E eu vou apresentar antes de tudo aqui nesse tênis aqui que eu modelei para a loja do Daniel Letovs Pizzas no Second Life, tá? Eu vou... Opa, peraí. Eu vou adicionar uma curva. E como que a gente adiciona curvas dentro do Blender? Muito simples, a gente aperta Shift A ou adicionar e embaixo de Mesh tem curvas, tá? E a gente vai ter no Blender 3 tipos de curvas, tá? Eu vou adicionar uma para vocês verem, que é chamado Bezier, tá? Essa curva é equivalente ao CorelDRAW, as curvas do CorelDRAW, tá? É basicamente a mesma coisa, só que aqui dentro do Blender ela vai ter uma função muito importante que é criar segmentos e modelos, tá? Então a gente tem aqui uma curva que eu adicionei, tá? Todos os comandos que a gente utiliza para Mesh também funcionam para curva. Significa que o G vai movimentar, o S, né? O S vai escalonar e o R vai girar, tá? Eu seleciono com o botão esquerdo e eu esqueci de ligar o OK, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Total, aula, beleza. Deixa eu ver quem entrou. Tizi, Sam, Sofia, bem-vinda Sofia, bem-vinda Vampira, Tizi, Sam, Dilas, muito bem-vindo Dilas. Saiu da aula de piano agora, né? Com certeza. Alana e o Cris Turbo. O Daniel Pizzas, tá aí. Beleza. Eu tava falando do seu tênis. E eu, né? E a nossa diretora aí, a Alice, né? Então, beleza. Bem-vindo todo mundo. E hoje a gente vai falar de curvas, tá? Como eu já havia falado, a curva ela é um elemento que serve para modelagem ou segmentação, que seriam caminhos para fazer coisas, tá? Eu adiciono a curva apertando Shift A e aqui na opção curva, tá? Eu vou colocar a Bezier, tá? A Bezier, ela tem essas alças, tá? Que ajudam a suavizar a curva, tá? Temos a terceira tipo de curva, que é chamado de patch, tá? Na verdade, essa daqui é a segunda, né? O patch, ele não tem alça, tá? Ele faz a suavização pelo caminho mesmo, né? Diferente da Bezier, que é Bezier, sei lá, que ela tem esse tipo de alça, tá? A patch, ela é mais direta, tá? Que é o que eu gosto mais de usar. E a gente vai ter a última, que é a NURBS. Que a NURBS, ela tem essas alças aqui, que é... Basicamente isso aqui é para fazer coisas orgânicas. Falam que é para fazer coisas orgânicas, né? Mas o que diferencia uma curva da outra é o jeito de deformação delas. No caso, a patch, que é a mais utilizada, ela é direta. A Bezier, ela tem essa alça. E a NURBS, ela tem essas alças que eu nunca consigo modelar direito com ela. Então, tipo, basicamente eu não uso essa e uso só a patch, tá? Vou adicionar de novo a patch porque eu vou focar nela, tá? Obviamente temos aqui uma curva estilo círculo, tá? Mas ela, de qualquer forma, ela é uma curva NURBS, tá? Então, enfim, eu acho que é NURBS, NURBS Circles. Elas são NURBS, mas enfim. Patch é a mais utilizada, tá? Quando você apertar o Tab, tá? Você está em modo de seleção, onde você seleciona objetos separadamente. Quando você aperta o Tab, você entra no modo de edição da curva. Aí você consegue selecionar os pequenos vértices, que são pontos pontos magnéticos que puxam essa curva, tá? Então, tipo assim, por mais que ela esteja fazendo um M aqui, ó, né? Tá aqui para baixo, a curva tá fazendo essa curvatura, tá? Também é possível subdividir e fazer muitas coisas com o menu atalho W, tá? Da curva. A gente tem um menu de contexto W, que é o mesmo que a gente usa para várias coisas, né? É o contexto. Faltou espaço aqui, tá? Aqui, beleza. O que é o W menu de contexto?
Eu já expliquei isso, mas eu vou voltar a explicar novamente. Quando a gente tem muitos comandos aqui em cima, nesses menus, fica muito difícil a gente achar rapidamente o que a gente quer fazer. Quando a gente aperta W, a gente puxa basicamente um menu de contexto, que é simplificado das coisas mais importantes que dá para fazer. Então, quando eu aperto o W, a primeira opção que eu tenho aqui é subdivide, que eu posso aumentar o número de vértices, tá? Consequentemente, eu aumento aqui a curva, né? Tipo, a força da curva. Se eu subdividir de novo, ela vai ficando dessa forma, tá? Eu vou tirar essa subdivisão, beleza? Isso é muito interessante, porque se você estiver modelando e você quer colocar um ponto entre os dois, o Ctrl R não funciona aqui, tá? Aquilo que a gente coloca. Aqui eu tenho que selecionar os dois pontos e subdividir para criar um novo ponto entre os dois, tá? Fica essa dica, tá? Beleza. Temos o menu de contexto aqui, temos muitas coisas que eu não vou me aprofundar, porque basicamente a gente só precisa do subdividir por enquanto, tá? A gente vai modelar com curva bastante, tá? A partir de agora a gente vai modelar com curva, tá? Beleza. Ah, mas vocês viram, pô, a curva é uma linhazinha, não faz nada, né? Tipo, só isso? Não. Pela primeira vez nas aulas, eu vou apresentar para vocês um desses menus. Lembra que, tipo, no começo desse curso eu falei que esses menus aqui são menus chatos que a gente não utiliza, né? Basicamente eu não menti, mas menti para vocês, porque agora a gente vai ter que utilizar quando a gente lidar com curvas, tá? Esse menuzinho aqui, ó, vai ser muito importante, tá? Mas não tudo, tá? Não se preocupem, não tudo. A gente vai utilizar só esse verde aqui, ó, tá? Que é uma linhazinha verde, tá? Se não tiver curva na jogada, ele não aparece aqui. Se eu adiciono uma curva, ele aparece aqui, o verdinho, tá? Eu vou ter que desativar as teclas por alguns instantes, tá? Pra a gente poder ver melhor isso aqui. Então, basicamente, aqui a gente tem vários submenus, sendo que a gente só vai utilizar dois, tá? A gente vai usar o Shape, tá? E a Geometria. Existem outros menus aqui muito interessantes que a gente não vai utilizar em modelagem por enquanto, tá? A gente tem aqui, a gente pode mudar o tipo de alça, né? Que a gente pode, enfim, dá para mudar o tipo de alça aqui que a gente seleciona, mas enfim, não vou me focar. Primeiramente, temos aqui esse menuzinho aqui, verde, se vocês forem perceber que é uma curva, tipo 2 pontinhos. E a gente tem aqui a primeira opção, Shape, tá? Eu já vou logo de cara pro Extrude. Cadê o Extrude? Não, desculpa, eu tô viajando, esquece aí. Não é o Shape, a gente vai pelo Geometria, tá? O Geometria, a gente vai ter aqui o Extrude, tá? Quando eu dou extrusão, a curva, ela vai criar um corpo, tá? Quando ela está em 0, ela é só uma linha. Quando dou extrusão, ela cresce como se fosse uma fita, tá? E ela cresce no eixo Z, tá? Para cima. Deixa eu ler. Alguém tá falando aonde? Enfim, não sei. No livro de perguntas, amor. Tá aqui. Vamos fazer isso, Dylan. Você acelerou minha aula, tá até escrito no caderno isso daí. Dá pra gente fazer, tá? Primeira coisa que eu consigo fazer com uma curva. Eu consigo dar extrude, significa que ela vai para cima, tá? Beleza? Temos aqui uma fita. Se eu mexer aqui, essa fita vai tomar formas. E se você for ver, a cabeça dela, ela já vai movimentar aqui, ó, tá vendo? Então ela é um pouquinho inteligente, tá? Eu posso dar extrusão apertando E e puxar mais um ponto, tá? Beleza? Eu vou fazendo aqui, sei lá, uma pista de Fórmula 1, tá? Isso aqui acaba aqui se transformando numa fita, tá? Beleza? Se eu selecionar dois pontos e apertar F, eles se conectam, tá? É como se eu estivesse linkando tudo, tá? Então, dois pontos conectam a fita. Então, a gente tem aqui uma fita, tá? Beleza.
Eu vou adicionar de novo aqui o pet. Eu vou dar um extrude aqui, ó, no geometria, logo a primeira. O mais importante aqui, o geometria. Extrude, tá? Beleza. Se eu tentar girar essa curva aqui em R 90 graus, não vai acontecer nada, tá? Se eu tentar rotacionar assim, beleza. Agora, se eu tentar rotacionar assim, não vai, tá? Por quê? Porque a curva, ela é um corpo meio chato. Ela tem dois atalhos que é só para ela que funciona, tá? Que é o Ctrl mais T. Isso aqui é igual a torção, tá? Se eu escrever errado, foda-se. Beleza? O Ctrl T você torce, tá? Significa rotacionar, tá? Se eu apertar o Ctrl T aqui e apertar 90, eu vou deixar essa curva reta, tipo, no chão, tá? Se eu pegar só esse pontinho aqui, apertar um Ctrl T e puxar, eu vou torcer isso aqui, ó, tá vendo? Eu tô torcendo aqui, Ctrl T. É assim que ela torce. Eu fiz um cabelinho encaracoladinho aqui, tá vendo? Caracol, tá? Beleza? Temos o primeiro atalho, Ctrl T, tá? Eu vou dar extrusão aqui novamente. Ó, cadê? Geometria, extrude. E a gente vai ter o atalho Alt mais S, tá? Que é igual escala, tá? A escala da curva, ela serve para você fazer diminuição desse corpo aqui, ó, entre os vértices, né? Porque se, por exemplo, se eu pegar tudo e apertar só S, eu vou escalonar tudo de uma vez. Se eu pegar só um vértice e apertar S, não vai acontecer nada, tá? Para eu diminuir o tamanho dessa fita nessa área aqui, eu aperto Alt S, aí eu consigo puxar. Aqui, consigo aumentar. Aqui, consigo aumentar. Aqui, consigo aumentar. Na verdade, acho que não tá aparecendo as teclas. Não tá, porque eu desliguei pra poder mostrar ali o menu de contexto. Ok. Eu tinha desligado pra mostrar isso aqui. Isso aqui atrapalha muito. Eu vou escrever em cima, mas aqui acho que tá tranquilo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho basicamente uma folha, ou uma lâmina de uma espada, ou sei lá o que, tá? Modelado, né? A curva tem um lado invisível ou não se aplica? Se aplica sim, só que o que acontece? Foi muito boa pergunta. A curva ainda não é um mesh, tá? Ela só é uma forma visível. Se eu colocar aqui, ó, você vai ver que tem a face e o lado não visível, tá? Então essa pergunta é muito interessante, tá? E eu não tinha marcado ela, tá? R90. Rotacionar aqui é bem complicadinho, porque tá puxando pra cá, né? Então, a curva é um pouquinho chata de lidar às vezes, mas se você domina ela, fica safe. Então ela tem seu lado visível e não visível, só que ela não é um mesh, tá? Ela não é uma malha, ela é uma curva, tá? É bem difícil de explicar isso, mas ela é uma curva, tá? Beleza? Mostrarei uma aplicação para curvas, tá? Eu tô aqui eu vou ter que tirar isso aqui e eu vou deixar isso aqui aqui na tela, tá? Como eu havia falado, né, eu fiz um tênis para a loja Daniel's Pizzas, né? Que é esse Vans. Esse Vans ele foi modelado os cardaços em curvas, tá? Deixa eu ver quem tá falando. Daniel Pizza tá reclamando aí, beleza? Safe. Modelar o corpo do tênis é tranquilo, é super de boa, né? Por que não tá aparecendo mais o tab? Eu vou ter que abrir ele de novo. Don't save. Projeto aqui. Aqui. Modelar o corpo foi super de boa, super tranquilo modelar isso aqui, tá? Quando chega nos cardaços, aí a gente tem um problema, tá?
porque é muito complicado você fazer certas deformações, tá? Principalmente deformações precisas que sejam tipo curvaturas precisas, né? E a gente utiliza a curva, tá? Eu vou mostrar aqui como esse cardaço foi feito, tá? Que eu tenho ele desmontado. Ele foi uma curva, na verdade ele todo é uma curva. Ele é uma curva colocada no corpo do tênis, né? E só puxado para cima e para baixo. E eu fui adicionando curva, tá? Chegou aqui nessa parte aqui, basicamente é outra curva aqui que ela desceu e fez todo esse caminho. Então eu consigo modelar isso aqui facilmente só puxando por esses pontinhos, né? Se eu precisar subir esse cardaço para um outro corpo, eu só vou puxando assim, ó, tá vendo? Tá? E você tá vendo que o cardaço ele tem uma espessura, né? Uma espessura que ele foi modelado pensando em fazer um cardaço, tá? Deixa eu só ver aqui o caderno, porque eu acho que eu pulei uma etapa, tá? Peraí. Tá, eu tô mostrando a aplicação. Já mostrei a extrusão, tá? E mostrei os atalhos, beleza, então a gente tá certo. Ok, alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam qual que é a lógica para fazer, o porquê de utilizar uma curva? Fica mais fácil pra gente fazer essas tiras, tá? Eu vou criar um novo projeto, tá? E eu vou mostrar uma coisa muito legal. Vou adicionar a curva aqui, pet, novamente, tá? Beleza? Ela pode ser transformada em mesh, vamos chegar nisso. Vamos chegar nisso, tá? Beleza? Aí, vocês já estão pensando, os ilhos pode ser em curva também, tá? Pode ser em curva, pode ser uma micro curva, tá? O que eu vou ter que desligar aqui as teclas de novo, tá? Desculpa. Mas o que acontece? Eu mostrei aqui sobre geometria, tá? Em geometria a gente vai ter aqui a extrusão, né? Nessa primeira opção, tá? E offset, o que significa? Offset é você meio que tirar isso aqui do eixo dele, tá? Então, tipo assim, se você precisar tirar coisa do lugar, o offset mexe para cima ou para baixo, tá? Só terminando aqui. Agora, esse conta-gotas, ele dá uma forma específica para minha curva. Tipo, por exemplo, eu tenho umas duas curvas. Eu quero que essa curva, por algum motivo, tenha a forma dessa. Eu quero que esse aqui tenha. Ah, eu fiz cagada. Volta. Eu quero que essa curva tenha o formato desse círculo aqui, ó. Tá? Então eu tenho esse conta-gotas e tecnicamente era para fazer isso, tá? Profile, objeto, não, desculpa. Esquece esse conta-gotas, é o conta-gotas aqui de Embevel. Tá, mas esse conta-gotas aqui também, ele serve para isso. Que estranho. Mas o conta-gotas serve para dar um formato para curva, só que ele não tá pegando, porque eu acho que mudou alguma coisa, eu não tô sabendo como fazer. Mas esquece o conta-gotas por enquanto, eu vou ficar devendo, tá? O que é esse aqui. Mas a gente sabe que... Opa! A gente sabe que... Ih, agora não tá mais trocando de jeito nenhum. Multiplier. Eu vou ter que criar um novo projeto, que aqui acho que eu buguei o meu. Não sei, vou ficar devendo aquele conta-gotas ali, tá? Voltando aqui nessa janelinha, em geometria, temos a extrusão, tá? Vocês já viram isso. E aqui mais para baixo a gente vai ter o bevel. O bevel ele vai ter duas opções, uma é deep, tá? Se você deixa ele deep, ele vai fazer uma curva mais parecida um tubo, tá? Esse tubo pode ser várias coisas, pode ser uma corda, pode ser um cabo, pode ser um tubo mesmo, tipo, enfim, pode ser um tubo, né? E esse tubo aqui, a gente tem utilidades para ele. Supomos que isso fosse uma corda, tá ligado? E eu, só com extrusão e navegando aqui, ó, eu posso fazer um nó. Tá vendo? Ah, pô, ficou meio cagado esse nó, mas aí eu vou ajeitando de pontinho a pontinho aqui. Um certo momento, esse nó, ele fica legal. Se eu ajeitar, e fica legal. E
Dessa forma eu posso colocar uma corda em volta de um corpo de uma pessoa, tendo paciência e puxando para lá e para cá, eu vou fazendo uma corda, tá? Beleza, muito interessante. O bevel junto com o extrude, eles são para dar formas à curva. Se eu colocar bevel e extrude, ela vai ficar meio que parecendo um cinto, né? Menos deep, tá? Fica mais parecendo um cinto aqui agora, tá? Colocar cinto em volta de personagens também, tá? Curva serve para isso, tá? Mas eu vou deixar deep 0, porque a ideia... Opa, extrude 0, extrude 0 e deep, um pouquinho de deep, tá? Beleza, eu fiz aqui minha corda, certo? Beleza, tranquilo. Todas as outras opções aqui em curvas eu não vou focar. Eu só vou focar agora que em shape a gente vai ter, nessa opção 3D, a gente vai ter aqui resolução 12. Resolução, no caso, é o número de vértices que essa curva vai ter. Se eu deixar 1, ela vai ficar bem quadrada, bem pontiaguda. Se eu for aumentando, ela vai ficando com uma resolução melhor, com mais curvas, tá? Até o momento que 12, ela fica bem alisada, só que ela fica com muito vértice. Então, tipo, você tem que deixar a sua curva numa resolução aqui que fique viável de ficar no seu projeto, seja jogo ou sei lá o que não fique muito quadrada também. Muitas das vezes você vai ter que fazer dessa forma, porque, enfim, às vezes esse tubo pega muito vértice, tá? Isso acontece muito porque a curva é um negócio que pesa um pouquinho, tipo, quando você converte em mesh, tá? Então, beleza, vamos recapitular. Vocês já entenderam para que serve uma curva, tá? Pelo menos a parte de modelagem, tá? A curva pode virar um cinto, pode virar um cardaço, pode virar uma corda e tudo que você consiga segmentar em formas de curva que você precise no seu projeto. Seja, sei lá, até cabelo mesmo é feito em curva, tá? Aqueles cabelos que a gente vê de boneco nada mais é que uma curva, né? Com uma extrusão, uma boa extrusão. Ctrl T 90. Então ela sai da cabeça do boneco fazendo as mechas. Então isso aqui você tem a textura de cabelo por esse corpo, né? E você vai tipo Shift D multiplicando isso aqui e você vai montando o cabelo da pessoa, tá ligado? Com aquela paciência que a pessoa tem de puxa dali e puxa daqui, né? Você vai montando um cabelo aqui. Eu não sei se vocês entenderam a lógica, mas a curva serve para isso também, fazer cabelos, tá? Aqui é o cabelinho, né? Beleza, tá? Eu vou deixar para vocês um exercício que é basicamente só fazer um nó com a curva. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente adiciona a curva, pode ser a patch mesmo, na verdade tem que ser a patch, né? Aqui em bevel você vai dar um extrude, tá? E você vai na extrusãozinha aqui com E fazer o seu nó do jeito que você achar melhor, tá? Pode ser de qualquer forma, tá? Esse é o exercício da aula, tá? Só que ela ainda não encerrou. Eu tenho que mostrar uma outra utilidade, tá? Para curva, só que essa utilidade ela vai envolver o menu que a gente chama de modificador, que é essa chave de fenda, tá? Então essa aula é importante porque a gente já está dando introdução nesse menu lateral, tá? Eu mostrei que o menu curva tá aqui verde, a gente só usa basicamente duas janelas aqui, que é a geometria e shape, tá? Só que eu não me aprofundei muito no que tem aqui. Pô, tem twist, tem radius, porque você fazendo o Blender, tipo assim, vivendo o Blender, você vai entender que 2D, se eu colocar 2D aqui, uma curva ela fica 2D e 3D ela fica 3D, tá ligado? Né? E várias outras micro opções e configurações que são tipo coisas bem específicas que não necessitam tanto de mexer, né? Então, basicamente é raça, extrusão e gambiarra, né? Tem uma outra coisa ali que é interessante, mas eu não vou focar no vídeo de hoje porque fica muito complexo para vocês entenderem. A gente consegue fazer um nó, vou deixar esse nó como exercício, tá? Beleza. Tenho que mostrar uma outra
Na verdade eu tenho que mostrar como solidificar, né? Vacilei. Beleza, volta. Ok, vamos voltar. Esqueci, tem que solidificar isso aqui, né? Tem que fazer isso aqui virar um mesh, senão a aula não vai importar muito. Eu tava esquecendo. Ok, terminei de fazer meu nó, tá? Atualmente não tem um atalho para transformar isso aqui em mesh. Para transformar em mesh, a gente tem que vir em OBJ, tá? Convert, tá aqui embaixo, ó. OBJ e convert, tá? E aqui você vai falar pro negócio converter em mesh. Quando eu clicar aqui, ele virou um mesh, tá vendo? Não tenho mais aqueles pontinhos foram embora, não tenho mais como modelar daquela forma e vai ser um pouquinho complicado eu tentar modelar do jeito que a gente modelava com curva, tá? Então o jeito que eu vou ter aqui de, sei lá, de mexer nessa curva aqui é que tentar puxar aqui pelos pincel aqui, ó, assim, ó, tentar puxar assim e não fica um negócio da hora, tá ligado? Tipo, fica meio, sei lá, meio coisado, né? Fica parecendo uma massinha. Eu perdi totalmente o controle da minha curva, tá? Então, ó, vou fazer de novo. Vou dar Ctrl Z até voltar a virar uma curva de novo. Beleza, virou curva, tá? Selecionei minha curva, né? Pode ser em modo de seleção ou aqui. Eu vou vir em OBJ, tá? Converte aqui embaixo, ó. Tem muita opção aqui em OBJ. Tem várias opções que a gente já usa como atalho, tipo movimentação, escalonar. Tem aqui converte, tá? E o convert para convert mesh. Quando eu clicar aqui, ele vai transformar em mesh, tá? E uma coisa legal, tá? Vou selecionar tudo menos essa linha. Edges. Tem uma linha aqui, ó. Essa linha, ela é um mesh, ela não é uma curva, tá? Eu posso pegar esse mesh, tá? Aqui OBJ e convert e fazer ele virar uma curva. O mesh virou uma curva, tá? Por mais que, tipo assim, a gente não tenha aquela suavização da curva, ele é uma curva, tá? Se eu vim aqui no menu de curvas e, por exemplo, em geometria e dar uma extrusão, né? Ele deu uma extrusão, né? Eu transformei o mesh em curva, né? Então, aqui o dip, ele virou uma curva, tá? Posso transformar edges em curvas, mas eles têm que ser uma linha perfeita para fazer isso, tá? Posso transformar curvas em mesh e mesh em curvas, tá? Isso é muito interessante para a próxima aula, tá? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Porque eu vou mostrar a aplicação disso e vou encerrar, porque a gente vai bater 30 minutos e curva realmente foi complicadinho de mostrar. Tá tudo sendo gravado, vai ser postado no YouTube porque a gente tem alguns atalhos aqui que eu vou... Quando vocês postem se tem dúvida, eu vou colocar todos os atalhos aqui, que é o CTRL mais T igual a torcer, tá? Torcer. Aí a gente tem o Alt mais S igual a Scale, tá? Que a gente escalona. O que mais? Acho que foi só esses atalhos, né? Foi só esses dois atalhos aqui, ó, que a gente fez, que eles são específicos para curva, tá? Esses dois atalhos. E agora eu vou mostrar uma utilidade que eu acho que também é bem importante, mas não para hoje, porque a gente ainda não aprendeu sobre modificador, tá? Então, aqui eu vou fazer uma muralha de um castelo. Eu tava jogando Age of Empires, aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, tá? Aí beleza, aumenta aqui. Aqui é a muralha do meu castelo. Vou pegar todos aqui. Opa. Muralha do meu castelo. Vou dar uma extrusão no eixo Z, travada aqui. Onde é que os arqueiros passam para tirar nos orcs que estão lá de baixo, né? Pega aqui. Aí, beleza, aqui tá onde aqui a galera fica aqui matando as pessoas. Aqui é uma muralha de um castelo, né? Foda-se, né? Só que o que acontece? Porra, o castelo faz curva, aí fudeu, né? Aí como é que eu vou fazer esse negocinho? Tá ligado aquele meme do gatinho batendo no teclado, se matando? Não é orgânico isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma curva aqui, tá? Patch. Vou deixar ela mais ou menos no tamanho que eu quero. Mais ou menos no tamanho que eu preciso.
eu vou ter que adicionar um modificador aqui, que modificador nada mais é que facilitadores, tá? Só que eu não expliquei isso porque vai ter que ser aulas específicas para cada modificador. Mas não se preocupem que eu vou passar por aqui novamente. Só vou mostrar rapidamente que a gente consegue segmentar essa parede aqui, tá? A parede nessa curva aqui, ó. Então, quando eu mover essa curva aqui, eu vou mover a parede. Então, a parede, ela vai fazer a porra da curva do rolê, ó, tá vendo? A parede do meu castelo aqui, ó, tá fazendo a curva agora, ó. Posso colocar ela, contornar pelo laguinho, tá? Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, tipo assim... pô, fiz um óculos, mas o óculos tem a torção... Eu fiz o meu Juliette dessa forma. Eu fiz o Juliette, né? Aí a cabeça do boneco do Second Life ficava certa, eu coloquei ela numa curva e fui ajeitando até poder ficar perfeitinho no rosto, tá? Então a curva ela serve para você fazer objetos segmentarem, né? Fazer ela como se fosse um caminho, tá? E tipo assim, tem centenas de modificadores. Tipo assim, modificadores são facilitadores de modelagem. Então é interessante. Aqui Ai. A gente tem um modificador também que ele é chamado Array, que ele se automultiplica milhares de vezes. Então, tipo, essa parede aqui eu posso fazer ela infinita, né? Aí eu faço a parede do meu castelo. Interessante, né? Bacana. Um rabinho. Uma boa aula. Era isso aí. Aí eu fiz perdido no espaço e parecia tipo assim a pista do Mario, né? Tá vendo? Então a curva ela tem essas utilidades malucas aí, tá? Hoje foi específico para elas. Por enquanto que eu vejo de utilidade, cintos e cordões e coisas feitas com curvas. Futuramente você vai fazer muita coisa com curva, tá? Então é interessante a gente aprender a utilizar desde já. Alguma dúvida? Porque eu vou encerrar, tá? Tranquilo. Quanto a essa parte do modificador que eu entrei aqui, mano, não se peguem que eu vou explicar quando a gente chegar no modificador, tá? Modificadores são facilitadores. Por exemplo, a gente tem aqui, tipo, aplico, aí eu, fechei. Ficou tudo, né? Aqui. Dá pra ter muita coisa, tanta coisa que eu não consigo nem explicar, tá? A curva ela consegue ter formatos também. Tipo, uma coisa muito comum que vocês vão ver não avançado, mas provavelmente vocês vão ver em algum momento das suas vidas, vocês vão ter que parar para fazer cabelo, né? Tipo, a curva, ela consegue ter formatos de curva. Tipo assim, por exemplo, eu consigo fazer essa curva aqui, ó, em objeto, ter o formato desse cilindro, basicamente, tá vendo? Então tudo que eu fizer nesse cilindro vai fazer na curva, né? Então uma técnica que eles utilizam para fazer cabelo, principalmente aqueles cabelos mais antigos do Second Life de furry, sei lá, fazer tipo assim, ó. Aí se eu subir e dividir aqui, eu também vou mexer na malha ali, ó. Eu fiz basicamente aqui uma mecha de cabelinho. Vocês vão ver como eu vou. Cabelo de anime, né? Mais ou menos, né? Beleza, o cabelo do Goku, né? Coloca na cabeça do boneco aqui, né? Aí aqui se mexe aqui, tipo, cá pra cima. Aí você só vai ter que ter aquela paciência de colocar milhares dessas mechas aqui, ó. Aí a forma do cabelo você mexe aqui, ó. Quanto mais você adicionar aqui, mais ele vai ficar ondulado. Então, várias utilidades. A curva é um negócio muito da hora, mano. Se você aprender a mexer com curva, você faz muita coisa, né? E isso aqui é cabelo, né? Você vai tipo multiplicando isso aqui, multiplicando, você vai fazendo cabelinhos, sei lá. Tá parecendo uma garra isso aí, amor. Parece uma garra, dá pra fazer unhas, garras, dentes, infinidade de coisas com curvas, né? Só basta mesmo a sua criatividade, tá? Não ensinei isso aqui, não se peguem com isso aqui, que isso aqui eu vou explicar mais pra frente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só pra fazer cabelo com curva. Beleza? Vou parar de gravar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguma dúvida? Ninguém?